Em declaração de líder, a bancada do PCdoB. Vereador Cláudio, com a palavra. Se possível, uma parte, vereador Cláudio. De imediato, só vou requerer que o senhor reinicie o meu tempo, por gentileza. Claro, certamente a nossa assessoria já vai. Obrigado, vereador Cláudio. Eu só quero fazer essa parte aqui como na função que me cabe e especialmente na liturgia que a função de um presidente enseja. Eu ontem, por exemplo, estava numa reunião com o prefeito Adiló, aliás, com o vice Néspolo e o Mob Caxias, tratando sobre um tema fundamental para a cidade, que é o caso Manha Bosco, como tantos outros. E eu tenho tido muita responsabilidade em honrar a confiança dos colegas nesse ano. Mas eu quero dizer, vereador Daniel, que o senhor suscetibiliza o governo Adiló com a sua fala. E o senhor, enquanto vereador, pode ter posição que o senhor quiser, logicamente. Mas o senhor, que é líder do governo, que tem uma minoria frágil aqui nessa casa para aprovar projetos, inclusive o do Manha Bosco. E eu lhe digo, o senhor vinha aqui atacar o governo Lula, com a cidade com tantos problemas para resolver, tantos, na educação, por exemplo, falta cuidador. O seu governo, que o senhor representa, trancou uma cuidadoria que usa fralda, para citar um exemplo. Falta pintar as vias das escolas, para citar outro, e tantos outros. E o senhor vem atacar, com razão, cada um vereador faz o que quiser, mas o senhor vai precisar construir maioria e pedir os votos da esquerda. Eu não voto, porque estou na presidência, mas os meus colegas de federação, da bancada do meu partido, os demais precisam. Então eu só acho que o prefeito Adiló flerta com um otimismo demasiado, ou o senhor está suscetibilizando o que o senhor representa como líder de governo, desconsiderando que vai precisar ou pode precisar os votos da esquerda. Que bom que o governo Adiló é otimista com um líder de governo que faz pouco da oposição e desrespeita, inclusive o vereador Cláudio. O senhor disse que o vereador Cláudio estava defendendo o brasão. De forma nenhuma, não vi isso. Mas, enfim, que bom que o senhor é confiante e tenho certeza que vai precisar dos votos da esquerda para aprovar maiorias e, desse jeito, vai ter dificuldade. Um recado que eu deixo ao prefeito Adiló. Com um líder de governo agindo dessa forma, vai ter dificuldade. Obrigado, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza. Primeiro, eu vou reestabelecer, me imputar uma conduta diversa da minha e, obviamente, lhe daria a oportunidade de retificar, porque se tem uma coisa que eu não faço aqui é defender bandido. Eu acordo... Uma parte. De imediato, para tratar... Uma parte, vereador. Vai ficar assim, então. Não, de imediato, então, se foi isso que deu a entender, realmente peço que retire dos autos. E, presidente... entendo o seu questionamento, enfim, eu acho que todo mundo sempre fala da democracia, do direito da fala, e uma coisa que o vereador Libar sempre fala, posso não concordar, mas nunca vou impedir que alguém fale o que pensa, deixe de falar. E eu acho, enfim, o senhor toma a decisão que bem ele entender, o ponto de vista que bem ele entender. Acho, enfim, um pouco, não vou usar nenhum termo ou uma expressão que possa dar um duplo sentido, mas... O teor de ameaça também eu acho que não vai muito ao encontro da democracia que a gente tanto preza aqui. Obrigado. De imediato. Obrigada, vereador. Vereador Daniel, com todo o respeito, né, que nós temos aos vereadores, eu e o vereador Cláudio sempre mantivemos aqui o debate político e, obviamente, não pessoalizamos, mas eu achei que o senhor fosse para a tribuna para defender o seu governo, o qual o senhor é líder, né, desse governo. E aí, nós da bancada do PCdoB ontem reunimos e discutimos que nós tivemos 3 questões que nós trouxemos aqui, outros vereadores trouxeram, que nos preocupam em relação à falta de comunicação do governo Adiló, né? O primeiro deles eu falei antes, que é sobre o problema da falta de dinheiro, que o secretário Milton comentou que era sobre a calamidade e o prefeito teve que vir a público explicar melhor, porque ninguém estava acreditando e ninguém estava colocando fé nas informações que o secretário colocava. Outra questão, os vereadores da bancada do PL trouxeram, o vereador Iago, a vereadora Daiane, sobre os radares, que houve sim um problema na informação, nós estávamos aqui na audiência pública, ninguém perguntou sobre o assunto, o secretário adjunto falou sem nem estar em debate, ele que trouxe aquela informação, depois isso gerou polêmica, o prefeito de novo teve que vir a público desmentir, dizer que não era aquilo, então isso é uma vergonha para a nossa cidade. E a outra questão foi a inauguração, eu nunca vi, vereadores, inauguração de obra ainda não feita, né? Então estive presente
do baile, com todo respeito. Deixo aqui uma crítica construtiva aos vereadores. Acho que isso não é de bom tom para a nossa população. Ouvi em todos os lugares críticas que eu fui, porque eu acho que nós temos que cuidar com a imagem que nós passamos. Todos nós sofremos, não só o governo. Então, o governo municipal começou a inaugurar a obra que ainda nem começaram. Então, achei que o senhor fosse falar sobre o governo municipal, que tem vários problemas, e dessa forma deixa o governo frágil, vulnerável, para que a gente bata, porque o senhor entra em polêmicas aqui. Inclusive, outro dia eu propus uma moção, o senhor distorceu todo o assunto da moção, né? Então, assim, fica fácil de bater e fica difícil de nós podermos fazer uma oposição propositiva. Obrigada, vereador Cláudio, pela sua parte. Nada, obrigado pela gentileza. Bom, eu ia me ater exclusivamente a caso Manha Bosco, mas foi um despautério que aconteceu aqui, uma falta de respeito, porque se eu for elencar a integralidade dos problemas do governo Adiló, eu vou precisar unir a declaração de líder de todos aqui. Porque toda semana é uma polêmica. O secretário fala algo, o prefeito fala o contrário. Nós não temos, infelizmente, esclarecimentos para poder participar de um debate mais profundo nessa casa, como não tivemos num empréstimo de 40 milhões de dólares. Nós não tivemos acesso à proposta de lei do caso Manha Bosco, com um débito de 600 milhões de reais, em que possivelmente nós vamos ter como indexador a Selic e ter uma tabela anual de reposição de 72 milhões de reais. Mas não, o líder do governo Adiló prefere vir brincar de fusquinha na Casa Legislativa, utilizando o dinheiro do povo. O sonho do vereador Daniel Santos é ser deputado federal, tanto que tentou em algumas oportunidades e não obteve. Quando ele se eleger deputado federal, ele cobra o presidente Lula. Por enquanto, aqui, eu sou vereador do município de Caxias do Sul e aprendi com seu colega de bancada sobre isso, que eu tenho muito respeito, vereador Edson. Eu fui eleito para fiscalizar o governo Adiló e o senhor foi posto aqui para defender o governo Adiló. Essa é a diferença que nós temos. Eu votei no governo Adiló porque eu achava ele o menos pior. Mas todos os dias, vereador, o senhor se esforça para me convencer que talvez não fosse a pior tragédia que podia acontecer nessa cidade. Porque quem escolheu o senhor para o senhor ter uma proximidade com a direita dessa casa e se distanciar da nossa bancada e da bancada da Frente Brasil de Esperança. Agora, o que acontece é o seguinte: a direita fiscaliza o governo, nós fiscalizamos o governo e a base do governo se reduz todos os dias. Não preciso eu falar para o senhor o que a base do governo pensa sobre o secretário Milton. Não preciso eu falar para o senhor o que a base do governo pensa sobre o secretário de Segurança Pública. E não preciso eu falar para o senhor o que a base do governo pensa sobre o senhor. Porque aqui tem muita coisa que eu escuto. E escuto quieto, porque eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é respeito. Quando eu entrei nessa Casa Legislativa, tive respeito. Agora, a partir do momento que o senhor começa a faltar com respeito, autoriza a todos nós que faltemos com respeito. Para mim, o brasão tem que estar na cadeia, tem que ser caçado e tem que apodrecer lá. Que lugar de bandido é na cadeia. Eu não sou defensor de quem fica fingindo estar doente para não ir para a cadeia, presidente. Eu sou defensor de quem todos os dias sai de casa às 6 da manhã para bater peça e teve uma redução do seu salário nos últimos 6 anos e agora tem um pouco de aumento. A inflação é algo que atormenta as famílias do Brasil e é verdade. Agora nós vamos combater a inflação com toda a responsabilidade. Nós vamos conversar sobre a inflação, vamos conversar sobre a crise do ovo, vamos conversar sobre as crises da commodities, vamos conversar sobre o aumento do dólar. Mas eu não posso aguentar o líder de um governo ruim vir aqui desvirtuar a integralidade do debate público nessa casa. Nós temos uma convenção não positivada, uma cultura transformada para que nós debatemos a cidade. Tenho feito esforço eu por um requerimento do vereador Edson da Rosa. Tenho feito esforço, vereador Iago, presumo eu, por um requerimento do vereador Edson da Rosa. E quem é que desvirtua o debate em todas as oportunidades é Vossa Excelência. Então eu imploro ao vereador Edson da Rosa que converse com o senhor, porque parece que ele foi eleito vereador e seu pai. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Encerrado o espaço